Se você for questionado nesse exato momento o que significa o FCK 30 MPa, você saberia me explicar de forma descomplicada? Presta bem atenção, lembrando que o FCK é uma informação primordial para o concreto. Nos próximos segundos você irá descobrir grandes detalhes que envolvem esse conceito para nunca mais errar. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e te pergunto, você já encontrou por aí esse tal FCK? Seja quando você estudava concreto, uma nota fiscal, o estágio ou até mesmo na vida prática? Provavelmente sim, porque esse termo está em todos os lugares aonde envolve o concreto. O FCK é uma sigla inglesa, Filter Compression Know, que adaptada para o português significa resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias. Complicou tudo, foi? Então vamos por parte para nós diferenciarmos o que é o FCK e o que é o MPa. O MPa é uma unidade internacional. Isso ajuda muito na questão da padronização das medidas em qualquer parte do mundo. Aonde você for e tiver o sistema internacional de medidas, e se ele for adotado naquele país, seja centímetros, milímetros ou outra unidade, vai equivaler o mesmo. Agora que você já sabe que o FCK é uma sigla e o MPa um sistema de unidade, então vamos ver esse exemplo. Quando você for projetar uma estrutura com o FCK 30 MPa, estamos levando em consideração que a nossa estrutura deve suportar a compressão aproximadamente 300 kgf por centímetros quadrados. Como que eu sei disso? Então veja o seguinte, um MPa equivale ao mesmo que 10,197 kgf por centímetros quadrados. Dependendo da pessoa, do profissional, da rigorosidade desse projeto, ela considera como 10 kgf por centímetros quadrados. Então agora que você já sabe que um MPa equivale ao mesmo que 10,197 kgf por centímetros quadrado, então quando você tem um concreto com FCK de 30 MPa, é o mesmo que nós podemos dizer que é aproximadamente 300 kgf por centímetros quadrados. Lembrando que kgf é o sistema de força e centímetros quadrados, questão de área. Então seria aquela força aplicada naquela determinada área. Aí surge a questão do MPa, que é a resistência desejada naquele concreto. Tem muita coisa importante para te falar que pode te salvar em vários momentos, mas antes eu te faço o convite, inscreva-se no canal e ative o sininho. A primeira dica ninja, lembre-se, o FCK é um conceito e o MPa é uma unidade, ou seja, o valor do FCK do concreto é medido normalmente em MPa. Existem diferentes FCK, isso depende muito da finalidade, qual que é o uso que você vai usar aquele concreto. Por exemplo, imagine que você vai construir um sobrado, daí você adota para as vigas um FCK de 30 MPa, já nas fundações você adota um FCK de 40 MPa, esse depende do projeto estrutural. E na ausência dele, eu aconselho que você busque um profissional, porque você pode estar trocando gato por lebre. Imagine você comprar um concreto, imaginando que está fazendo um bom investimento e aquele concreto não suporta aquelas cargas naquela edificação. Outra questão, presta muita atenção, que isso é muito importante. Como manter o controle e atingir a resistência? Existem alguns caminhos que podemos seguir. O mais adequado, assim que o caminhão chegar lá na obra, realize a moldagem dos corpos de prova. O que seriam esses corpos de prova? Seriam testemunhos que aquele concreto que você aplicou lá na laje, ele atinge aquela determinada resistência. E por isso nós temos como comprovar através dos corpos de prova. Então são pequenos cilindros padronizados. Assim que o concreto chega, nós fazemos a conferência, nós recebemos esse caminhão e nós fazemos a moldagem desses corpos de prova. Tem todo um processo que nós devemos seguir conforme a norma 5738, que é a questão da moldagem do corpos de prova. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui como que você realiza a moldagem dos corpos de prova, que envolve uma sequência de trabalho que não é o foco desse vídeo. Outro item que muitos profissionais têm dúvida é a questão de trabalhar no limite. Imagine, você quer adotar um FCK de 30 MPa, como que você vai saber que aquele concreto atingiu aqueles 30 MPa, se não está abaixo, se não está acima do esperado? Então existem alguns critérios que nós podemos adotar e principalmente uma questão de ter uma margem de segurança. E como que eu vou chegar nesse valor? Alguns estudos relatam que nós devemos realizar um teste estatístico no concreto, aonde que nós temos que verificar aqueles corpos de prova. Tá vendo? Aqui entra a questão dos corpos de prova. Nós temos como provar que realmente aquele concreto ele cumpre
as exigências. Imagine que nós temos aqueles corpos de prova e nós vamos fazer o teste para ver se realmente está naquele intervalo de resistência, se não está abaixo do esperado. Vamos para um exemplo prático para você entender. Imagine que eu tenho um lote com 50 corpos de prova. Nesse lote eu vou fazer um teste estatístico para verificar se realmente cumpre a exigência do FCK de 30 MPa. Fui lá, fiz o teste e verifiquei que 48 corpos de prova realmente está acima dos 30 MPa e apenas 2 corpos de prova apresentaram resistência inferior a 30 MPa. O que nós podemos concluir com isso? Com um índice de confiança de 95%, concreto de 30 MPa apresentado nos 48 corpos de prova cumpre as exigências do concreto. Então nós podemos confirmar que realmente aquele concreto apresenta aquelas características dentro desse limite de 95%. Apenas para título de curiosidade, os corpos de prova eles são rompidos através de uma prensa hidráulica, que exerce uma função de compressão e verifica o exato momento que esse concreto entrou em colapso. Outro ponto muito bacana, presta atenção, é que temos que lembrar sempre que a matéria-prima do material pode sofrer alterações. Nem sempre nós vamos ter as britas com as mesmas dimensões, isso pode variar no traço, principalmente na hora que você fizer o rompimento dos corpos de prova, pode dar essa variação. Alguns apresentaram um resultado maior, outros inferiores, e isso é justificado pelos materiais apresentados naquela amostra. Outra questão é a areia, que ela pode sofrer alterações na sua composição, mesmo que seja pouca. Ela sofreu uma pequena alteração. Então nós temos essas variações desses materiais, o que justifica essas mudanças de resistência do concreto. E chegou o grande momento, como que eu posso garantir que aquele corpo de prova, que aquele concreto atinja aquele valor? Nós temos uma pequena fórmula onde traz a resistência média, que é uma variação e, em palavras populares, seria uma margem de erro que nós podemos adotar quando nós estamos fazendo a dosagem desse concreto. Estou falando de dosagem, que é a questão do traço. Vamos verificar aqui o seguinte. Nós temos que a resistência média do concreto vai ser igual ao FCK mais 1,65 vezes o desvio padrão. O que seria esse desvio padrão? Seria a questão de rigorosidade dos processos, dos materiais, da mão de obra, como que vai ser feito esse concreto para atingir. Então nós temos essa margem. Se for um controle rigoroso, nós podemos adotar 4 MPa. Aonde esse controle rigoroso você vai ter que ter os materiais medidos em pesos, vai ter que ter o controle da umidade dos agregados, lembrando que agregados se trata de brita, areia. Agora, se for um controle razoável, você vai adotar 5,5 MPa, aonde o cimento medido em peso, os agregados medidos em volume. Então, nós temos que saber diferenciar quais são as situações. Agora, se for um controle regular, você adota 7 MPa, aonde o cimento é medido em peso e os agregados em volume. Essa tabelinha você encontra na norma 12655. Vamos utilizar um exemplo. Eu gosto muito dos exemplos, que isso ajuda muito, pessoal. Vamos considerar a mesma situação dos 30 MPa que nós estamos trabalhando ao longo do vídeo. O projetista estima que para aquela estrutura ele deve adotar um FCK de 30 MPa. Lembrando que 30 MPa é o mesmo que 300 kgf por centímetros quadrados, que vai resistir naquela estrutura. Então o projetista ele prevê que vai calcular aquele traço com SD, ou seja, desvio padrão rigoroso. Então nós vamos aqui na tabela, desvio padrão rigoroso, 4 MPa, qual será a resistência média do concreto na dosagem. Ou seja, na hora que nós estivermos fazendo a dosagem do concreto no traço, nós devemos adotar essa resistência média, assim nós vamos garantir que o traço ele não fique abaixo do esperado. Então aqui na fórmula fica o seguinte, 30 mais, parêntese, 1,65 vezes 4, fecha parêntese. Isso vai dar um total de 36,6 MPa. Na hora que você for calcular a questão do cimento, brita, areia, água, é tudo com base nesse 36,6 MPa. Pode parecer óbvio, mas essa resistência média que nós calculamos, ela sempre será maior que o FCK. Então fique atento nisso na hora que você estiver calculando. E eu faço convite, se você ainda não assistiu o vídeo sobre como transformar um saco de cimento de 50 kg em latas, vou deixar aqui passando para você. Vai lá, assiste e complete esse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Espero que eu tenha te ajudado. Visite o nosso site que tem vários materiais, estruturasebim.com. Deixe aqui nos comentários uma sugestão para os próximos vídeos. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!